Para você acompanhando a programação do Jornal da Terra aqui na Terra FM, presta atenção. O número que Vorcaro contatou em dia de prisão era de Alexandre de Moraes, segundo a CPI. E isso daqui é um verdadeiro caos que se achega a Brasília. O celular foi identificado pela CPMI do INSS e é o mesmo número que o ministro usava, inclusive em conversas com jornalistas. O colegiado pediu que o STF responda em 2 dias quem portava o aparelho. Eu vou refrescar a sua memória. Quando o Daniel Vorcaro foi preso a primeira vez, lá em novembro de 2025, ele estava tentando embarcar para Dubai, para fechar, segundo o que foi noticiado, uma operação de venda do Banco Master, antes do Banco Master ser liquidado e antes, né, que seja concretizada aí essa verdadeira fraude de 50 bilhões. No dia em que ele viajou para Dubai, ele trocou mensagens, ou que ele tentou viajar, no dia em que ele foi preso, ele trocou mensagens com um número de telefone salvo como Alexandre de Moraes. É óbvio que as investigações, né, não poderiam apontar, tá salvo como Alexandre de Moraes, é então o ministro Alexandre de Moraes. Iniciou então a investigação lá na CPMI do INSS e eles acabaram solicitando, eu não sei te dizer se a operadora ou a Anatel, a identificação do número. E esse número é de quem? Está cadastrado em nome de quem? É um número institucional do STF, do Supremo Tribunal Federal. Ok? Já é do ministro por si só? Ainda não é um indício que o fato do número ser do STF ainda não é uma prova de que é de Alexandre de Moraes. E agora o que acontece? Obviamente que isso começa os burburinhos, né? Eu não tenho o WhatsApp de ministro da Suprema Corte, mas tem gente que tem. E descobriram que é o mesmo número que o ministro Alexandre de Moraes usava com jornalistas. Ou seja, gente, nós estamos aqui numa fase de provar os fatos. Os fatos estão aí. Segundo Alexandre de Moraes, ele negou. Né? Não troquei mensagens com dono de Banco Master nenhum no dia em que ele foi preso. Olha só. Inclusive, né, na hora ali da organização dos arquivos extraídos do celular do Daniel Vorcaro, havia uma pasta com contatos e com outras mensagens, e segundo o Alexandre de Moraes, não, a conversa é de quem está dentro dessa pasta. E aí, quem estava na pasta? A mulher dele, que era a advogada do Banco Master, a esposa, a advogada Viviane Barros, que também negou. Falou, opa, que conversa é essa? Eu não conversei com Daniel Vorcaro. E realmente não tem mensagens do Daniel Vorcaro e a Viviane Barros, o que é muito estranho, porque afinal de contas, quem era contratada para representar o Banco Master era Viviane Barros, esposa de Alexandre de Moraes. E há muitos questionamentos, inclusive uma grande exploração política. A oposição, os deputados de direita, né, têm ido para cima, porque houve uma pergunta: alguma novidade? Você conseguiu bloquear? Aí depois uma outra mensagem: você conseguiu bloquear. E aí, aqui na nossa no campo das ideias, a gente sabe muito bem que o Daniel Vorcaro era alguém muito bem informado. Inclusive, ele contava com uma presença, né, ou os trabalhos de um sicário, alguém, uma espécie de especialista, né, nessa área de
de tecnologia, nessa área de inteligência, da qual ele tinha acesso a alguns dados da Polícia Federal, da Receita Federal, inclusive de Ministério Público, inclusive da própria ou do próprio FBI e da Interpol. Então, no dia em que Daniel Vorcaro foi preso, ele estava tentando viajar para Dubai. Aí a pergunta que não quer calar, Daniel Vorcaro tinha informação de que ele seria preso naquele dia e ele estaria preocupado se de repente o ministro iria bloquear ali a sua prisão? É uma pergunta, a gente não pode afirmar. Nós não temos essa resposta. E outra coisa que eu tenho questionado, eu não sei se você prestou atenção, talvez, eu não ouvi ninguém falar isso, é algo meu. Daniel Vorcaro, ele foi preso tentando embarcar para Dubai para vender o Banco Master ou para fugir do país? Até hoje, todos dizem que ele estava indo para Dubai para tentar vender o banco, negociar a venda do banco. Ou ele tinha informações privilegiadas e ele estaria fugindo do país. É uma pergunta que eu acho que quem está investigando deveria, mirar nisso também. E agora a situação com Alexandre de Moraes, ela começa a ficar um pouco preocupante, né? Nós temos um ministro da Suprema Corte trocando mensagens com um banqueiro, o banqueiro inclusive fazendo esclarecimentos sobre a negociação do banco com Alexandre de Moraes. O número institucional do STF. Agora, o que acontece? Nós temos um fato de que realmente o número é do STF, ficou comprovado, e jornalistas afirmam, é o número que o Alexandre de Moraes usava para falar com os jornalistas. Então, meus queridos, está bem complicada a situação, é uma verdadeira bomba que se achega, tá bem? Eu vou trazer agora, para você que acompanha o jornalismo da Terra FM, a opinião do especialista, o doutor André Marcília, que é advogado aí, especialista na Constituição e principalmente, ele é especialista também aí na liberdade de expressão, que é o que nós estamos fazendo uso agora da nossa liberdade de expressão para poder expressar aquilo que está acontecendo no país. Vou trazer então o doutor André Marcília aqui na programação da Terra FM. Meus amigos, Bomba da Bomba acaba de sair agora, neste sábado, no site Poder 360, mais detalhes das relações entre Moraes e Vorcaro que encurralam o ministro. Simplesmente agora o Moraes não tem mais como não se defender sobre as suas relações com o Vorcaro e com o caso Master. Eu vou te contar tudo isso agora, mas antes peço que você se inscreva aqui no canal e também deixe o seu like, deixe o seu joinha e ajude o nosso canal a crescer e esse conteúdo a ser distribuído para mais pessoas. Diz o site, aspas, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro mandou mensagens via WhatsApp para uma pessoa no dia da sua primeira prisão, em 17 de novembro de 2025. Tudo isso a gente sabe, a tal da mensagem conseguiu bloquear? A CPMI do INSS foi muito diligente e pediu que o número do celular desse destinatário fosse identificado pelo sistema que eles têm. Muito bem, a resposta foi que o telefone era do Supremo Tribunal Federal. Essa informação, meus amigos, a gente já tinha. Sabíamos que o telefone era de alguém do Supremo, era um telefone funcional de dentro do STF. Agora é que vem a bomba. O Poder 360 soube qual é o número checado e verificou e descobriu que esse celular tem sido usado pelo ministro Alexandre de Moraes há muitos anos. Há quem diga, inclusive, que esse celular é usado por ele desde que ele entrou no STF. E aí a gente precisa aqui fazer uma conjectura e lembrar que houve uma informação algumas semanas atrás de que o ministro Moraes, logo quando essa história começou a ser revelada, o caso Vorcaro apareceu, o ministro Moraes trocou de número de telefone, não é de telefone, não é de aparelho, de número de telefone. E agora a gente entende por quê. O telefone, ou o número de telefone que ele trocou mensagens com o Vorcaro era
esse daqui era o do STF. E aí ele troca de telefone exatamente quando a história do Vorcaro aparece. Está tudo claro. É óbvio que as mensagens, portanto, trocadas entre Vorcaro e alguém, esse alguém era o Moraes. Esse número era do Supremo. E esse número do Supremo era usado pelo ministro Alexandre de Moraes há vários anos. Não foi uma vez só. Inclusive, há quem diga que desde o início da sua atuação dentro do STF. Diz ainda o site que durante vários anos, inclusive com conversas com jornalistas, no período em que o fundador do Banco Master foi preso, esse celular do Moraes já era usado para conversar com jornalistas, inclusive. Moraes negou e tem negado até agora que tenha recebido tais mensagens. Só que não tem mais, Moraes, como negar. Não tem mais porque agora é um fato. O Poder 360 está afirmando com todas as letras que esse celular que foi trocado mensagem com o Vorcaro era usado por você, Moraes. Ou afinal de contas, ou você foi roubado e o seu celular estava com outra pessoa, ou qualquer um usa o seu celular, ou enfim, e o que é pior ainda, ou então era você sim o destinatário das mensagens, conseguiu bloquear no dia da primeira prisão do Vorcaro. Portanto, o Moraes, independente das mensagens serem de visualização única, independente de qualquer outra coisa, nós precisamos que o Moraes venha a público e se explique por que ele recebeu a mensagem, conseguiu bloquear, e que o Vorcaro apareça durante essas delações e diga claramente que trocou essas mensagens com o ministro Moraes, afirme, porque é um fato, me parece que está claro, que não tem mais como negar, e diga o que ele quis dizer com isso. O que, afinal de contas, o Vorcaro quis dizer quando mandou para o ministro Moraes do Supremo Tribunal Federal, no dia da sua primeira prisão, a mensagem conseguiu bloquear, mandou 2 vezes, inclusive. E também que o Moraes explique, e o Vorcaro, na sua delação, delate por que o ministro Moraes, afinal de contas, trocou de número de celular exatamente depois que toda essa história apareceu. Bom, o batom na cueca está dado. O batom na cueca está dado, a mão amarela está constatada, não tem mais como negar. Agora o que a gente precisa é fazer com que essas autoridades se expliquem, com que o Vorcaro delate e que a sociedade cobre, para que a gente entenda exatamente quais eram as relações do ministro Moraes com o caso Master, qual eram as relações do ministro Toffoli com o caso Master e se há quais são esses eventuais outros ministros que possam estar ligados a esse caso. A coisa vai cercando o STF cada vez mais e é bom que isso aconteça. A gente precisa passar o STF a limpo. Essa é a grande chance que nós temos disso acontecer. Se você gosta das minhas análises, se você gostou desse vídeo, eu quero te fazer um convite. Entre na descrição dele e clique no link que está ali. O link vai te remeter para um site. Esse site é a minha comunidade. Você vai gostar. Dá uma olhada no que é, confira, veja, se inscreva. Muito bem, esse é o Dr. André Marcília, é só você segui-lo lá nas redes sociais para estar acompanhando o trabalho dele aí, um dos mais competentes advogados deste país. Atuou junto à revista Cruzoé, aquela época em que a revista foi censurada, né, no país, quando produziram aquelas matérias a respeito do amigo do meu pai, né? Vocês se lembram muito bem. Foi quando a Operação Lava Jato começou a mirar ministros da Suprema Corte. É difícil explicar tudo isso, né, meus queridos? O Brasil precisa ser passado a limpo. Para você acompanhando a programação da Terra FM, são 8h02 em Rondônia, o horário local no estado de Rondônia. O pessoal de Cerejeiras, Colorado do Oeste, toda a região, Vilhena, Pimenteiras, muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua audiência. O pessoal da Terra FM também nos acompanhando, mandando mensagens. Muito obrigado a todos vocês. Na rádio, a gente tem a nossa programação musical chegando agora aqui na Terra FM e é o Bom Dia Terra que vai dar sequência. E você que está no YouTube, continue aqui comigo. A gente tem agora um conteúdo exclusivo, mais ou menos ainda em uns 10 a 15 minutos, com conteúdo exclusivo para o YouTube. Você que está ouvindo na rádio, deixa tocando música aí, corre no celular, pesquisa aí no YouTube, Terra FM TV, venha para o YouTube, não desliga da rádio, né, no aparelho aí, e fique antenado com informação exclusiva agora no canal do YouTube, beleza? É isso aí, é rapidinho, a gente
vai dar sequência por aqui, beleza? Para você ligado aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela audiência. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Muito bem, para você ligado na nossa programação, esse é o nosso Jornal da Terra. Sejam bem-vindos. Tudo sobre o Cone Sul de Rondônia. Jornal da Terra. Muito bem, para você que está chegando agora no YouTube, para você que já estava aqui comigo, um ótimo dia para minha querida Gladys, um ótimo dia ao José Eduardo, está acompanhando o canal, a Nilza Rocha também, Joelice Cruz, Francisca Souza, todos vocês aí, sejam bem-vindos. Essa é a galera que está deixando o recado aí, né? E você que acompanha aqui a nossa programação, o nosso jornalismo, tá bem? Muito obrigado mesmo pela sua audiência lá na rádio, né? Tudo certo, o programa já encerrou na rádio e o conteúdo que nós vamos trazer para você aqui, uns 10 a 15 minutos, é um conteúdo exclusivo para você do YouTube. Vamos continuar tratando aqui a respeito de tudo que está acontecendo na política brasileira. Presta atenção, Mendonça autoriza leilão de carros e motos do careca do INSS. O André Mendonça é o ministro relator do caso do Banco Master lá no STF e também do caso aí do INSS. O careca do INSS é um nome importantíssimo nessa situação aí dos desvios relacionados aos aposentados, pensionistas. Que vergonha, né, a gente noticiar isso. Pessoas que recebiam auxílio doença ou que recebem auxílio doença. A situação é tão terrível que às vezes você comenta isso. Às vezes num programa aqui na rádio, aqui no YouTube, às vezes tem 100 pessoas vendo. Aí rapidinho a gente recebe o feedback. Não, eu também fui roubado. Então para você ver que isso não vai muito longe, né? Você tem gente próxima a você. Talvez você que está me acompanhando foi roubado. Talvez você que está me acompanhando tenha a mãe, o pai, um padrinho, um vizinho, alguém muito próximo a você que acabou sendo roubado. Para quê? Para essa turma aí, ó, ter uma vida de luxo. Mendonça autorizou o leilão de carros e motos do careca do INSS. As negociações de bens estão avaliados em mais de 6 milhões de reais. E o gozado, né, é que quando o careca do INSS foi preso, ele teve a brilhante ideia de levar os carros para um prédio, a garagem de um prédio. E por coincidência ou ironia do destino, o prédio era o prédio da senadora Damares Alves. Não sei se era da residência ou de um local onde ela tinha um escritório. É fato que aqueles carrões lá, que não estavam lá, chamaram a atenção. E chamaram a Polícia Federal e realmente os carros eram do careca do INSS. O dinheiro, né, vai ficar aí retido. Se ao final do processo ficar comprovado que o careca do INSS é culpado, o dinheiro, né, vai ser utilizado aí pelo governo. Agora, se não ficar comprovado, o dinheiro será devolvido. Imagina, né? Devolução de dinheiro para quem está envolvido
em todos esses atos, né, que acabou trazendo tanta instabilidade para a vida de pessoas que até hoje, tem gente que até hoje ainda sofrem com esses descontos. Ainda sofrem com esses descontos. E é o Brasil, né, meus queridos, como eu estava falando, né, é o Brasil das vergonhas. Você imagina você olhar para figurões desse país, figurões que roubam para viver uma vida de luxo. Daniel Vorcaro deu o maior golpe no sistema financeiro. Daniel Vorcaro era um desses que vivia uma vida de luxo, que gastava 20 milhões em uma festa de 15 anos, levou ou, né, promoveu um jantar na Europa para ministros da Suprema Corte. Ministros da Suprema Corte, autoridades para degustar o uísque dos mais caros que existe no mundo. Gastaram uma bagatela de quase 4 milhões para um evento de 40 pessoas. E aí você vê gente nesse país enriquecendo, gente nesse país alcançando lugares, né, dentro da sociedade, dentro da própria política, e a gente acaba descobrindo que quem paga a conta no final de tudo somos nós. Quem paga a conta somos nós. Algumas coisas estão mudando nesse Brasil. Por exemplo, nós estamos em ano eleitoral e, em se tratando do governo federal, o governo de Lula começa a perder e muito. A avaliação de Lula despencou lá embaixo. Nós temos agora uma nova derrota no Congresso. Lula não consegue indicar um ministro para preencher aquela vaga do ministro Barroso, né, que foi embora. Depois que os Estados Unidos aplicou a Magnitsky aqui no Brasil, algumas coisas mudaram, né? Vocês se lembram muito bem que o ministro entrou, né, em desespero e acabou pedindo conta e foi, né, e saiu da Suprema Corte. E agora o que acontece? Há uma indicação aí, uma vaga em aberto, e o jornalismo lá da Jovem Pan, a gente vai reagir a um vídeo deles aqui no canal. O indicado de Lula dentro do Senado não tem mais do que 25 assinaturas, 25 votos para que ele seja enviado ao Supremo Tribunal Federal. E Lula está costurando, hein? Costura para lá, costura para cá. Há aí uma possível, né, articulação para que Dias Toffoli deixe o governo e assim o Lula negocia, né, coloca o ministro dele e entrega, né, de repente para alguém que seria indicado pelo Congresso Nacional. Tem tudo para acontecer, mas é fato que a situação não está fácil não para o atual ministro da AGU, a Advocacia Geral da União. O Lula não tem 25 votos para poder implantar aí mais um ministro do PT na Suprema Corte. E uma pesquisa indica também que ainda é incerta a aprovação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga, uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Acompanhe com André Anelli. Um levantamento que ouviu 81 senadores apontou que apenas 25 deles declaram abertamente o voto favorável em Jorge Messias
para o Supremo Tribunal Federal. O advogado-geral da União indicado por Lula precisa de pelo menos 16 votos a mais para atingir os 41 necessários e ocupar a vaga aberta há 5 meses com a saída do ministro Luiz Roberto Barroso. Antes da votação no plenário, no entanto, Messias precisa ter o nome aprovado pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. No colegiado, ele tem 10 dos 14 votos necessários. Outros 7 senadores são contrários e 10 não declararam posição. As informações são do site Poder 360. No fim do ano passado, o presidente Lula divulgou nas redes sociais a indicação de Jorge Messias ao STF. Mas não houve, até o momento, a formalização dessa indicação por meio de mensagem que precisa ser encaminhada ao Senado. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, tinha preferência pelo senador Rodrigo Pacheco, antecessor dele no cargo, mas que foi preterido por Lula para que possa concorrer ao governo de Minas Gerais. De Brasília, André Anelli. Muito bem, para você acompanhando aqui o nosso Jornal da Terra, sejam bem-vindos à Terra FM, bem-vindos aqui à Terra FM TV, esse canal no YouTube que leva até você um jornalismo, aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para você sintonizado aqui comigo, agora a gente sai, né, dessa notícia aí referente, né, que está ligado, né, àquilo que eu estava comentando, toda essa situação de escândalo, o governo fraco que não consegue negociar com o Congresso Nacional, tudo isso daí só mostra, meus queridos, que a Lula é um governo fraco, tá bem? Embora seja o governo, tem tudo na mão, poderia ser muito mais forte, não é? Não consegue enviar um ministro para a Suprema Corte. Olha só. O que acontece? Nós temos abrir uma vaga. O presidente da República quer sempre colocar um ministro dele. Essa é a grande verdade. Até porque se amanhã ou depois, né, esse ministro vai ter que julgar ele, né, se acontecer, né, se iniciar algum inquérito ou algo no sentido. Mas presta atenção. Corre o risco de encerrar o mandato de Lula e ele não conseguir preencher esta vaga. E falta pouco tempo. Nós já estamos no mês 3. Faltam apenas 9 meses para acabar o ano e o mandato de Lula. Imagina que vergonha, né? Imagina que vergonha. Se por um acaso o Toffoli cair, eles vão acabar colocando uma vaga, de repente, para agradar o Senado Federal. Colocar um ministro senador. Coisa que não temos. Alguém do Senado. Ah, mas o Flávio Dino era senador. O Flávio Dino foi eleito senador, se tornou ministro de Lula e é um indicado de Lula. Não é um indicado da qual o Senado se reuniram lá e falaram, não, vamos indicar aqui o Pacheco. Moral, hein, Lula? Eita! Esse é o nosso presidente, né? Tá com a moral. Para você acompanhando aqui a nossa programação, presta atenção. Direto da CNN, o Vorcaro deve prestar o primeiro depoimento à Polícia Federal nesta semana. E a pergunta que não quer calar, né? O que Alexandre de Moraes respondeu? O que Alexandre de Moraes respondeu, Daniel? Poderia começar por aí, né? Mas vamos lá. Estamos aqui numa grande expectativa, Théo Cury, para a delação de Daniel Vorcaro. O acordo de colaboração premiada já foi firmado, aquele termo de confidencialidade. Daniel Vorcaro já foi para o prédio da Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília. E você estava de folga, mas eu estava aqui no fim de semana com ele, Jonas Maia. E ele dizia, olha, os advogados estão aqui conversando com o Daniel Vorcaro. Foram muitos os atendimentos ao dono do Banco Master nos últimos dias, inclusive o Jonas Maia conta pra gente que a expectativa é de que documentos sejam entregues para que esse primeiro depoimento à Polícia Federal já aconteça nessa semana.
Exatamente, teve encontro na sexta, no sábado, no domingo, e a expectativa é de que haja esse depoimento que vai marcar a primeira rodada de depoimentos do Daniel Vorcaro com os investigadores, com delegados da Polícia Federal, mas também com integrantes da Procuradoria-Geral da República, porque vai ser uma delação conjunta, uma delação considerada inédita, porque essas duas instituições normalmente fazem as delações premiadas de maneira individualizada, de maneira separada, ou com a Polícia Federal ou com a Procuradoria-Geral da República. Uma delação não é formada só por um depoimento, é formada por uma série de depoimentos que compõem essa delação com alguns anexos. Para se ter uma ideia do Mauro Cid, foram 4 anexos, uma delação que foi homologada em setembro de 2023, Carol, e que só foi tornada pública em fevereiro de 2025, ou seja, 1 ano e meio em sigilo. Então, quem tem ansiedade, quem está eufórico para saber o que vai haver no conteúdo dessa delação, pode continuar, porque não vai sair tão cedo o conteúdo da delação do Daniel Vorcaro. Obviamente, a partir do momento que for fechado, um ponto ou outro costuma vazar, costuma ser divulgado de maneira informal, principalmente os eixos da delação. Foi assim também com o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid. Eu faço menção ao caso do Cid porque é o mais recente de uma delação com repercussão nacional, como foi aquele que, entre outras coisas, levou à prisão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muito sigilo pela frente. Por isso que a gente vai acompanhando com Muito bem, então, né? Tá aí, hein? Eita, que tem gente que não vai dormir, hein? Brasília já tá um corre-corre pra operação, né? Salve-se quem puder. Nós estamos falando aqui, exatamente. Lá o clima é de socorro Deus, né? É um salve-se quem puder. Bora lá, né? É por isso que é bom, né? A gente acordar cedo, pra quem trabalha de manhã, né? Tomar o nosso café, dar um beijo na família. A gente passa, né, muitos, né, o dia todo longe de casa, come na rua, leva marmita, para não roubar o que é dos outros, né, para viver uma vida digna, não é isso? Para viver uma vida digna. O Vorcaro todo bonitão, cabelão sedoso, barba na régua, agora tá lá, né, o homem dos ternos, da roupa de grife, da roupa cara, está lá usando uma calça bege, uniforme da penitenciária. Agora, né, até que mudou, né, eu acredito que na superintendência da Polícia Federal, pelo menos deve usar as suas próprias roupas, mas não vai estar preso de terno, né? E nem de gravata. E nem tomando o uísque do mais caro do mundo. E nem indo até a Europa contratando prostitutas para fazer festas particulares aqui no Brasil. Nada disso. Para você ligado aqui, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Um grande abraço para todo mundo ali no nosso chat. Valeu. Toda a galera aí, sempre na sintonia aqui da Terra FM TV. É um canal novo. A gente gostaria que você se inscrevesse. Tá bem? Isso ajuda demais aqui. A gente gostaria que você também deixasse o seu like. Pouquíssimos likes. Nem 10% da audiência está deixando o like. Isso é normal, canal novo, né? Mas a gente pede também essa força, ajude, deixe o joinha, que isso ajuda demais. Mais informações aqui na programação da Terra FM, tanto na rádio como aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Segue a Terra FM aí em suas redes, beleza? Grande abraço para todo mundo aqui do Fábio Rodrigues. Até amanhã, 7 horas da manhã, ao vivo, né? Ou ao longo aí da nossa programação, tem cortes, né, da nossa live, tem vídeos aí rodando aqui no canal do YouTube da Terra FM TV. Valeu, pessoal! Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.